Vamos lá, pessoal. Então, quando falamos de alguns autores fazendo feedback rapidamente, como eu tinha falado, sobre Weinig, as suas obras, questões de manual de treinamento, que vincula também fatores, o Bomba, o Platonov e o Closer, em questões de que? Manual de treinamento, treinamento desportivo, adaptação no esporte, Platonov, treinamento desportivo, aquela capa preta grandona, princípio do treinamento, Close, Bomba, teoria e metodologia de treino, aquela lá que também são variáveis, ele também fala sobre o jogo e as suas variáveis, como o esporte, que vem intercalar e se adaptar a essas questões. Nós temos que ter um cuidado, uma cautela quando nós lemos os livros ali, por exemplo, aquelas modalidades que ele coloca ali, que tem mais em destaque nos Estados Unidos, né? Aquele jogo que tem o gelo, né? Esqueci o nome, mas é tipo um patins, né? Que patins, ou seja, a pessoa usa o patins, tipo uma raquete, e ele usa ali os termos de uma periodização que destaca aquela questão, aqui naqueles capítulos. E lógico que eu aproveitei e coloquei até ligado também a motricidade humana, ok? Então, o Weinig nos ensina as questões das corridas progressivas, o treinamento dos campos eletromagnéticos relacionado também à extensora e o tipo de fibra que é. É lógico que tempos atrás o próprio Dantas, não sei se foi junto com o Tubino, fizeram esse processo, né, campo de laboratório para analisar. Coloca ali na região do sartório, reto femoral, sartório aqui só para falar que sabe, ok? Só para aumentar o campo anatômico e ganhar ponto em anatomia, estou brincando. O sartório, como ali é o quadríceps, embora o sartório é um campo de um músculo que é difícil de definir. Tempo agora está vendo um professor ensinando a maneira e a posição como deve ser. Ok? Tempos atrás teve uma senhora, uma fisiculturista, que pediu para eu tirar foto. Ok? Em campo de comitês. É muita coisa. Acho que tempos atrás, se ela me conhecia, até falou meu nome. Ou seja, falou, é muita coisa mesmo, né? O João Paulo foi até na academia ali, formatos, muito tempos atrás, né? E depois eu expliquei ela, depois lá fora é muito perplexo conversar com as pessoas muitas vezes que têm, ou seja, famoso ou famosa ligada a essas questões ligadas ao fisiculturismo. Apesar que ganhou e ela queria ali tirar uma foto naquele local ali, não sei se ela iniciou ali naquela academia. Ali é um modo de dizer, a gente fala bate-caverna histórica, porque é uma caverna não de todo respeito ali os campos de Pilete, não é uma caverna de, ou seja, de campos de perplexidade, mas uma caverna que alguns saem fortes e bastante maduros ou imaturos relacionados a essas questões. Quando falamos de Weilig, falamos de intensidade, falamos de corrida, treinamento, e ele coloca em destaque também, ou seja, o lado do treinamento precoce, né, que é fatores importantes que vêm a relacionar. Como falamos do Weilig, falamos de treinamento para crianças, jovens, ok, e que coloca meios intervenientes que relacionam o treinamento, a intensidade e outras questões de duração, a frequência e a sessão de treinamento, ok? E o bom com fatores que coloca a duração, distância, quantidade e a intensidade, a frequência da realização. A frequência da realização, que são os fatores que veio a discutir, colocou para despertar alguns ligados à força máxima e achar o campo de repetição de 12, 15 repetições. A resistência muscular localizada passou de 15 repetições, 20, 30 repetições, já é RML. Ao meu ver, em campo de conceitos morfológicos ligados à hipertrofia, a RML é uma força inicial, porque a resistência muscular localizada, não vou colocar mais, coloquei em questões de reflexões e ações que venham a dialogar a nossa ação. Toda reflexão nossa vem a haver um diálogo. Toda ação educativa, ela não é totalizada, mas ela pode ser uma totalidade que possa ajudar os nossos planejamentos. Nessa totalidade. Ela não é totalizada no mundo todo, mas ela pode ajudar nessas totalidades que nós precisamos de chegar ao objetivo. Entendeu? Ela não é, ou seja, um atributo, algo superior tão grande,
mas a ação educativa ela tem a sua totalidade naquele momento heterogêneo que possa haver uma ação e reflexão dialética, ok? Então são fatores que relacionam, tem o Jorge Ejeduz, também, que coloca alguns paradoxos relacionados ao Zagallo, ao Garrincha. Tem outros autores que ficam nos campos de aparelhos convenientes e componentes ligados à teoria e à prática, ok? Então vamos lá. Quando falamos de manutenção, falamos de magnitude e estímulo. Então o close, qual fica em destaque? A direção do estímulo. Qual a direção do estímulo? Ou seja, qual é a direção do estímulo? Qual o estímulo que eu vou direcionar? Se eu saber na palavra-chave a direção do estímulo, ou seja, Taiblick, Rally, sei lá que se fala, Taiblick, Rally, ou seja, checkmate, self, ou seja, fatos que importantes. Se eu sei a direção do estímulo, eu vou saber, lógico, que o diagnóstico, o planejamento, a manutenção, o desenvolvimento, a base, a estrutura, ok? Nesses fertilex relacionados aos campos cotidianos. Então, quando eu vou começar a treinar, já é algo já que venha constatar que já houve um fator histórico anterior. E em posterior dizer que esses fatores venham ser eminiscentes e renascentes ligado ao treinamento. Aonde há uma restauração de treino, houve uma força peculiar, diversificada, diferenciada em cada patamar. E aonde há um patamar, há uma força. Ou seja, em nossos glossários, ou sumários, ou apêndices relacionados a ressalvas da vida diária. Então, aonde há uma direção, há uma intensidade. Aonde há uma direção, há um volume. Aonde há uma direção, ou seja, há uma definição de frequência. E aonde há uma definição de frequência, há uma definição de sequência. E onde a definição de sequência é ligada ao tempo. E onde há o tempo, vai haver também termos de adaptações. Termos ligados ao próprio treino desportivo, termos ligados à teoria e à prática, a praxologia, a prática, a praxologia, nos ensina que eu estava falando sobre o quê? Sobre a coluna vertebral, o campo axial aqui, ok? O axial, campos axiais que ocorrem aqui, eu levanto minha cabeça aqui, axial e o atlas, aqui você vai vendo que tem ali as regiões que vêm a intercalar, ok? Então hoje, em questões de treinamento, nós podemos colocar entre número de repetições que nós fizemos, foram mais de... Tem alguns autores que colocam 1000 horas um ano todo, mas quantas repetições foram? 1000 horas, 800 horas, ok. Mas quantas repetições, quantas séries? Essa somatória totalizada. É lógico que a priorização vai ajudar. Você vai colocar o seu resultado orçamentário, como tipo entrada e saída. Né? Ou seja, no planejamento bruto de força, uma força bruta. Essa força bruta nos coloca fatores que venham relacionar o Platonov, como ele fala, aonde há AVC, há também o parecer. Aonde há um AVC, também há um parecer que venha destacar o nosso ser histórico, que sucede o que? Sinapses, cargas, força rápida, força explosiva, potência, velocidade. Ou seja, são fatores que venham ser enáticos e relacionados ao corpo e a seus fatores. Se eu faço um movimento rápido, faço outro, ou seja, creatina, outros substratos que venham a relacionar a nossa própria substância ligada à própria gravidade. Se eu faço um movimento rápido, ou seja, são fatores que venha aglomerar. E o que é importante, quando você vai em alguns lugares que há uma perplexidade, há uma distrofia, porque o termo distrofia já tem a sua perplexidade. Se a pessoa está movimentando e tem um problema de fibromialgia, distrofia, que essas dores inflamax é uma questão que acontece nos processos contínuos. Então o exercício vai ser bom para as pessoas? A osteoporose também é bom? Mas se eu usar, já dói. Se eu usar o treinamento de força, vai melhorar, vai aumentar os capilares, vai haver uma restauração articular entre os meus saberes? Vai. Porque eu vou usar um antídoto, muitas vezes que para você é um veneno para o próprio treinamento de força, mas pode ser um antídoto para melhorar
os campos que ocorrem diariamente em